Olá pessoal, é o professor Alessandro e a gente vai resolver agora a questão 179 da prova do Enem de 2009. Tá quase acabando, hein? Um médico está estudando um novo medicamento que combate um tipo de câncer em estágios avançados. Porém, devido ao forte efeito de seus componentes, a cada dose administrada há uma chance de 10% de que o paciente sofra alguns dos efeitos colaterais observados no estudo, tais como dores de cabeça, vômitos ou mesmo agravamento dos sintomas da doença. Vamos anotar esse número aqui que ele é importante. 10% de chance de que isso aconteça. O médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6, 8 ou 10 doses do medicamento, de acordo com o risco que o paciente pretende assumir. Então, conforme eu vou tomando várias doses, a minha chance de sofrer alguma coisa vai aumentando, certo? Porque se eu tomo uma, eu tenho 10%. Se eu vou tomando mais, essas chances vão aumentando. Se um paciente considera aceitável um risco de até 35% de chances de que ocorra alguns dos efeitos colaterais durante o tratamento, qual é o maior número admissível de doses para esse paciente? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos escrever um pouquinho só para ficar mais claro o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a cada dose que eu tomo do medicamento, podem acontecer duas. Eu posso acontecer de sim ter um efeito colateral ou não ter um efeito colateral, certo? Isso aqui ocorre em 10% dos casos. E esse aqui ocorre em 90% dos casos, certo? Porque ou vai acontecer o efeito ou não vai acontecer o efeito. Tudo bem? Vamos chamar de S, sim, ocorre efeito colateral. E N, não, não ocorre efeito colateral. Tudo bem? O que acontece quando eu tomo duas doses? Bom, na primeira dose, pode ser que aconteça algum efeito colateral, pode ser que não aconteça um efeito colateral. E depois, pode ser que aconteça na primeira dose, vamos colocar aqui primeira dose, e na segunda dose, pode ser que aconteça de novo, pode ser que eu seja azarado, né? E aconteça de novo um efeito colateral na segunda dose. Então, e depois também pode ser que aconteça um efeito colateral na primeira dose e na segunda não aconteça nada. Da mesma forma, pode ser que na primeira dose não aconteça nada e na segunda eu tenho o azar de que aconteça algum efeito colateral. Mas também pode acontecer que nem na primeira e nem na segunda aconteça nenhum efeito colateral, não é? Agora vamos entender o seguinte: em que situações eu não tenho nenhum efeito colateral? Eu não tenho nenhum efeito colateral quando isso aqui acontece. Em qualquer dos outros casos, ó, eu tenho aqui aconteceu e aqui aconteceu. No segundo caso, aqui aconteceu e aqui não, mas eu já sofri aqui no primeiro. E no último caso, eu tenho que aqui não aconteceu, mas na segunda dose aconteceu. O único caso em que eu não sofri nenhum efeito colateral é quando eu não tenho nem na primeira e nem na segunda dose efeito colateral acontecendo. Quais são as chances de não acontecer efeito colateral na primeira dose? São de 90%, né? A gente viu bem aqui, ó. E quais são as chances de não acontecer nada na segunda dose? 90% também. Tá? Isso a gente está sempre analisando os eventos de maneira isolada. Tá? São 90% de chance de não acontecer nada na primeira dose e 90% de não acontecer nada na segunda dose. Mas quando eu olho o evento como um todo, ou seja, em duas doses, quais são as chances de não acontecer nada? A gente sabe que para calcular as chances de um evento consolidado, eu preciso multiplicar as chances de ele acontecer de maneira isolada. Então basta eu fazer 90% vezes 90%. Tá legal? Eu fazendo 90% vezes 90% é a mesma coisa que eu fazer 0,9 ao quadrado. E isso aqui é igual a... E isso aqui é igual a 81%. Tá certo? Bom, tá legal. Agora, o que acontece quando eu tomar 3 doses? Quando eu tomar 3 doses, a mesma coisa. Eu tenho um não aqui e depois um terceiro não aqui. Todos os outros caminhos vão ter pelo menos um sim. Ou seja, vai acontecer pelo menos uma vez dele sofrer algum efeito colateral. Então, para 3 doses, vamos escrever aqui, para 3 doses, a chance de eu não sofrer nenhum efeito colateral é de 90% vezes 90% vezes 90%. Isso aqui me dá 72,9%. Tá certo? Por último,
Vamos fazer mais uma continha, com 4 doses. Só para a gente fixar bem o conhecimento. Com 4 doses, mais uma vez, eu vou precisar que isso não aconteça nem aqui, nem mais uma terceira vez e nem uma quarta vez. Todas as outras possibilidades ele vai sofrer algum efeito colateral. Para que isso aconteça, para que eu não tenha nenhum efeito colateral acontecendo, eu vou precisar que isso seja 90%. Bom, em vez de escrever 90% vezes 90% 4 vezes, eu vou escrever 90% elevado à quarta potência, tá bom? E isso aqui vai nos dar como resultado 65,61%. Legal. Que conclusão que a gente tira disso aqui, gente? A gente tira a conclusão que é o seguinte: quando eu tomo uma dose só, a chance de não me acontecer nada é de 90%. Não é verdade? A chance de não me acontecer nada é de 90%. Quando eu tomo 2 doses, a chance de não me acontecer nada reduz. Ela diminui para 81%. Quando eu tomo 3 doses, as chances de não me acontecerem nada vão para 72,9%. E quando eu tomo 4 doses, as chances de não me acontecer nada se reduzem para 65,51%. Agora, lembrando, existem só 2 possibilidades, né? Ou não me acontece nada, ou me acontece alguma coisa. Então, se são 81% de chance de não me acontecer nada, quais são as chances de eu sofrer algum efeito colateral? É só eu fazer 100% menos 81%, que dá 19%. Então, é 19% as chances que eu tenho de sim sofrer um efeito colateral. Eu estou disposto a sofrer 19% de risco? Estou, porque eu estou aguentando até 35%. Então, se eu tomo duas doses, tá ok. Eu tenho 19% de chance de sofrer algum efeito colateral e eu sou capaz de aguentar isso. Se eu tomo 3 doses, eu tenho 72,9% de chance de não sofrer nenhum efeito colateral. Quais são as minhas chances de sofrer um efeito colateral? É só fazer 100% menos 72,9%. Isso aqui vai me dar 27,1% de chance de sofrer um efeito colateral. Tá bom? Só lembrando, né, pessoal? Ou eu sofro ou eu não sofro. A soma dos dois tem que sempre dar 100%. Por último, se eu tomo 4 doses, as minhas chances de não sofrer nenhum efeito colateral são de 65,61%. Portanto, para eu sofrer algum efeito colateral, basta eu fazer 100% menos esse valor, que me dá 34,39% de chance de eu sofrer algum efeito colateral. Tá ok? Então, vejam que esse valor aqui já está muito próximo de 35%. Se ele tomar uma quinta dose, esse valor aqui já vai estourar, vai ser maior do que 35%. Vejam como vai crescendo. Se eu tomo uma dose, a minha chance de passar mal, de ter algum efeito colateral, é só de 10%. Se eu tomo 2, isso passa a ser 19%. Se eu tomo 3, isso passa a ser 27,1%. E se eu tomo 4 doses do medicamento, as minhas chances de ter algum efeito colateral passam a ser 34,39%. Portanto, eu só sou capaz de aguentar até 4 doses. Maior do que isso, eu vou ter um risco maior de 35% e eu não estou a fim de sofrer desse jeito. Então, a alternativa correta é a letra B, 4 doses.